Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Donato Invest. Hoje vamos falar um pouco sobre o Santander, também sobre a Sanepar, né, os resultados aí do primeiro trimestre de 2023. Mas o que aconteceu com o Santander no último dia? Bom, analistas aí recomendam a vender Santander e investir em um banco melhor, após a decisão do STF. Então vamos entender, né? O Supremo Tribunal Federal, STF, ele formou maioria nessa segunda-feira e decidiu enquadrar os bancos na cobrança do PIS e COFINS, tá? Sobre a receita no período aí de 2000 a 2014. E com isso, né, o Santander aí, ele foi o maior prejudicado. O banco informou então na terça-feira, né, que vai ter um impacto negativo de 4,5 bilhões, e isso aí é muito relevante, né, porque se olharmos para os resultados aí do ano anterior, né, do trimestre anterior, teve um lucro aí de aproximadamente 3 bilhões. Então, nessa situação, fica assim pior, né, pensarmos aí então no prejuízo total que o banco ele terá pela frente, né, devido a essa aprovação aí pelo STF. Então, aqui na visão da analista, né, Larissa, da Empíricos, é improvável então que o banco ele consiga reverter a decisão, e esse processo está em julgamento no STF desde 2010. Essa foi a última instância, explica. Então, está aí no STF há quase 13 anos, né? Então, apesar da notícia que foi muito ruim para o Santander, as ações da Sambi 11, de acordo com o último pregão, é, operou em alta aí de 1,6, enquanto essa reportagem ela foi escrita, né, após terem caído mais de 3% na véspera. Então, assim, mesmo após a queda na véspera, né, da notícia, o banco acabou operando em 1,6% em alta. E aqui podemos ver também aqui na notícia do Money Times, né, que a matéria fala, né, esqueça o Santander, né, esse banco será menos impactado, está barato e paga bons dividendos. Então, se você gosta do formato do banco, né, de como o banco opera, dos resultados que o banco tem oferecido aí de acordo com os últimos anos, né, então eu oriento, né, que você estude um pouco mais a fundo para poder entender o que está acontecendo com o banco neste devido momento. É, mas fala aqui que há uma notícia boa em tudo isso, né, que nem todos os bancos eles serão penalizados a nível do Santander. Então há boas opções aí para investir no setor bancário. Então, né, a matéria está indicando também você olhar para outros bancos, né, do setor que terão um impacto menor do que o impacto que o Santander teve, né? Então, a decisão do STF ela não muda a perspectiva de lucros e dividendos do Santander, que está entre os menos impactados diante da notícia. Então, podemos ver, né, que aqui fala que esse valor pode ser uma armadilha. Se o banco teve um lucro aí de 3 bilhões no trimestre e terá um provisionar quase 5 bilhões, vai ficar no prejuízo e o patrimônio tende a diminuir. Na opinião, é mais caro do que parece. Então, no lugar, a analista recomenda investir na ação de outro banco que terá menor impacto com a decisão do STF e está barato e pode pagar gordos dividendos este ano. Então, fique aí, né, para a notícia para você refletir, tomar suas próprias decisões aí, suas conclusões diante do fato. E vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados aí da Sanepar no primeiro trimestre de 2022. Mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também seu comentário. O canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês e isso tem sido muito importante, me motiva a continuar gravando mais vídeos todos os dias para vocês. Então vamos para o conteúdo sem enrolação. Então, de acordo com os destaques da Sanepar do primeiro trimestre de 2023, temos então que os indicadores financeiros, né, apresentaram
variações, né, em comparação ao mesmo período do ano anterior, sendo que a receita líquida do primeiro trimestre de 2022 teve um aumento aí de 3,4%, também um EBITDA de 11,4% no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao ano anterior, um lucro líquido de 9,5% também, esse aumento no primeiro trimestre. Também teve acréscimo de 14,6 mil ligações de água, acréscimo de 15,1 mil ligações de esgoto, o índice de atendimento de água 100%, esgoto 79,1%, uma margem EBITDA de 42,3% no primeiro trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 podemos ver que foi de 45,7%, superior ao ano anterior. Também um acréscimo nos investimentos de 352 milhões no primeiro trimestre de 2022. Também um aumento aí no primeiro trimestre de 2023 de 402,7 milhões no período também. Teve um aumento em comparação aí ao ano anterior. Podemos ver que o resultado operacional do volume das barragens atualmente opera em 100%. Podemos ver aqui que em Iraí, Passuína e Passuína 1 e 2, operando aí em 100% da sua capacidade. Isso é muito importante aí para os resultados da empresa também, né? A empresa operar em 100% do seu volume, né? Esse volume médio aí em março, né, de 2023 é 86,1% em março de 2022. Então, em 2022, né, no mesmo período, a Sanepar operava apenas com 86,81% da sua capacidade. Então, podemos ver que teve esse aumento, ponto positivo também para a empresa. Destaques financeiros, temos aí a receita líquida, uma variação, né, no primeiro trimestre de 2022 de 14,7%, no primeiro trimestre de 2023, 3,4%, totalizando aí, então 1,4 milhões aí no resultado. Também podemos ver aqui no lucro líquido e margem líquida uma variação de 18,4%, né? Em comparação também ao primeiro trimestre de 2022. Teve também aqui um aumento na 2023 no primeiro trimestre para 9,5%, totalizando 320 milhões também aí no período, onde podemos ver aí com os custos, despesas operacionais, podemos ver que no primeiro trimestre de 2022 teve uma variação de 15% no período, onde também no primeiro trimestre de 2023 podemos ver uma leve variação negativa aí de 2,6%, né, negativo, e onde podemos ver que as despesas administrativas foi de 13%, despesas comerciais foi de 21%, as despesas com custos, né, foram de 63%, onde podemos ver que a margem EBITDA e EBITDA, totalizando aí a variação de 11,4%, totalizando então 664 milhões, teve uma variação de 45% positivo. Então podemos ver também que os desempenhos financeiros e geração de caixa e conversão do EBITDA, podemos ver que no período no primeiro trimestre de 2022 foi de 41% positivo, totalizando 486 milhões, onde podemos ver aqui também que no primeiro trimestre de 2023 teve uma variação negativa de 0,9%.
O custo médio ponderado da dívida hoje se encontra aí no primeiro trimestre de 2023, 11,4%. A dívida líquida e alavancagem opera então a Sanepar em 3,3 vezes, né, o seu valor aí de alavancagem, né, no governante. Então podemos ver que o endividamento então da empresa líquida em 2022 foi de 3,8, operando aí 1,7 vezes a alavancagem. No primeiro trimestre de 2023, o endividamento foi de 3,9 bi, também operando aí com alavancagem abaixo, né, o governante, a 1,7 vezes. A curto prazo aí tem dívida de 577 milhões. Então podemos ver que a Sanepar ela tem toda a sua capacidade aí para poder arcar, né, com suas responsabilidades financeiras. O caixa equivalente então aqui é de 1,2 bi. O CAPEX teve um aumento aí positivo em 2022 de 36%, essa variação. E também podemos ver que em 2023, no primeiro trimestre, a variação foi de 14,2%. Então, aqui, 38% com água, 57% com esgoto e 5% aqui outros. Itens não gerenciáveis, né, também um EBITDA ajustado aí com itens não gerenciáveis. Podemos ver que o EBITDA realizado aqui no primeiro trimestre, 663 milhões, itens não gerenciáveis, aí, incluindo energia elétrica, material de tratamento, taxas e encargos. O EBITDA ajustado com itens não gerenciáveis, então, totalizando 661,9 milhões. Margem com EBITDA ajustado em itens não gerenciáveis, então, 45,5%. E o EBITDA realizado de 45,7%. Podemos ver que no balanço patrimonial, a dívida líquida teve uma variação de 2%. No primeiro trimestre, aí, 4 bilhões. Podemos ver também que o capital de giro operacional teve uma variação de 19,7% positiva. Outros passivos, de uma variação de 5,4%. Ativos fixos, né, uma variação de 1,5%. Também o patrimônio, aí, a variação de 3,6%. Nota então que outros ativos e passivos considera-se impostos a recuperar e deferidos, né, depósitos vinculados então a judiciais, outros ativos, contratos de concessão, calções e retenção contratuais e outros passivos. Ativos fixos considera-se os intangíveis mobilizado, investimentos e ativos financeiros contratuais. O fluxo de caixa operacional no início do período teve uma variação positiva de 22,9% e no final do período de 23,8%. Então, se você gostou do conteúdo, né, peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixa seu like, também seu comentário. E eu gostaria de pedir também para que você me ajudasse a bater a primeira meta do canal de 500 inscritos. O canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.